Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. Fez o que era mal perante o Senhor, porém não como seu pai, nem como sua mãe, porque tirou a coluna de Baal que seu pai fizera. Contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fizera pecar a Israel, não se apartou deles. Então, Mesa, rei dos Moabitas, era criador de gado e pagava o seu tributo ao rei de Israel com 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 carneiros. Tendo, porém, morrido Acabe, revoltou-se o rei de Moabe contra o rei de Israel. Por isso, Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez a revista de todo Israel. Mandou dizer a Josafá, rei de Judá: o rei de Moabe se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra Moabe? Respondeu ele: subirei, serei como tu és, o meu povo como o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. Então perguntou Jorão: por que caminho subiremos? Respondeu ele: pelo caminho do deserto de Edom. Partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. Após 7 dias de marcha, não havia água para o exército e para o gado que os seguiam. Então disse o rei de Israel: ai, o Senhor chamou a estes 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Perguntou, porém, Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por ele? Respondeu um dos servos do rei de Israel: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom desceram a ter com ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor é quem chamou estes 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Disse Eliseu: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não te daria atenção, nem te contemplaria. Ora, pois, trazei-me um tangedor. E quando o tangedor tocava, toca tangedor, toca tangedor, trazei o tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Este disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale covas e covas, porque assim diz o Senhor: não sentireis vento, nem vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, de tanta água, de tanta água, de tanta água, que beberei vós e o vosso gado e os vossos animais. Isto é ainda pouco aos olhos do Senhor, de maneira que também entregará Moabe nas vossas mãos. Feche seus olhos. Senhor, eis aqui a tua palavra, ministra aos nossos corações. Nós oramos, Pai, pedindo que o Senhor possa levar a nossa mente cativa ao trono da graça do Senhor, em nome de Jesus, amém. O tema da ministração: qual exército vence uma guerra? Quem aqui está enfrentando uma guerra na vida? Tem alguém enfrentando uma guerra no trabalho, uma guerra na família, uma guerra na saúde, uma guerra espiritual? Eu costumo dizer que a nossa vida é uma luta gloriosa.
toma-lhe guerra. Ninguém contou para a gente o processo, né? Se você soubesse a página 2, a página 3, você já quer partir para o final da história, para o final do capítulo, mas ninguém contou nas entrelinhas o que ia acontecer na caminhada. Mas que o exército vence uma guerra. Para você entender, existem alguns tipos de guerra. A guerra civil é um tipo de conflito que vai envolver facções de uma mesma nação ou um grupo. Existe guerra diplomática, que é um confronto político que tem como um estado ideal de guerra, ou seja, a guerra que prevalece e domina ali a diplomacia ou entendimento entre os povos. Existe uma guerra por vingança, algo que aquele povo foi acometido e aí deseja se levantar para se vingar de alguma coisa, seja ele físico, emocional, psicológico. Existe uma guerra chamada guerra nuclear. É um tipo de guerra conhecido também como um terrorismo estressante, foguete de alcance mundial para poder eliminar países. Existem guerras biológicas. Essa guerra biológica tem como tática de guerra o uso de agentes biológicos nocivos, vírus, bactérias, doenças. Tem guerra química, guerra comercial, guerra econômica, guerra espiritual. São muitas guerras que existem. Nós estamos diante de um texto onde o cenário é o seguinte: o rei Jorão, ele é filho de Acabe. Quando Jorão assume o reinado, papai Acabe morreu, Jorão assume o reinado. O que acontece? O rei de Moabe, chamado Mesa, fala assim: Acabe morreu, eu não vou pagar mais imposto, coisa nenhuma, não quero. O imposto anual que eu pago a Israel, como Acabe morreu, assumiu agora o filho dele, eu como rei aqui dos Moabes, eu não vou pagar. Isso gera uma revolta muito grande. O imposto que ele pagava era 100 mil carneiros, 100 mil ovelhas, e o rei Jorão fica revoltado. Ele diz: eu tenho que fazer alguma coisa, eu vou levantar aqui uma rebelião contra Mesa, eu vou invadir Moabe, porque não pode ficar desse jeito. Jorão, ele chama o rei de Judá, Josafá, ele chama o rei de Edom e diz: preciso de vocês dois, vamos invadir o território dos Moabitas. Vocês estão comigo nessa? Então, vamos embora. Levanta a turma, chama o exército, chama os animais, reúne todo mundo e caminhada, vamos invadir Moabe, vamos invadir geral, meu irmão, não tem para ninguém, Michel. Pelotão, vamos embora, os três reis, Jorão, Josafá e o rei de Edom, vamos embora, vamos invadir Moabe. Não quer pagar imposto? Vamos detonar geral. E aí 7 dias de caminhada. Depois de 7 dias de caminhada, o que acontece? Acaba a água. Não tem água para o exército. Se você está indo para uma guerra, você precisa se hidratar. Você precisa de água. Talvez o planejamento foi errado, sim. E agora, 7 dias caminhando. Se eu continuo sem água, eu morro. Se eu fico sem água, eu morro. Se eu volto para minha terra, eu morro, porque são mais 7 dias. E agora o que fazer? E aí a turma começa a conversar. E aí, como nós vamos fazer? Tem que chamar quem? Imagina, gente. Imagina você nesse cenário. Imagina você naquele pelotão dizendo: ô rei, não planejou? Cadê o pessoal da logística que não fez as compras? Eu estou aqui agora nessa furada, vai todo mundo morrer nesse calor. Quem aqui um dia na vida, pelo menos, em uma situação completamente difícil, parou e pensou: o que fazer? E agora? Não tem mais resposta? Acabou todos os recursos? Não tem mais condição nenhuma? E diante dessa situação que, humanamente falando, não tem solução, não tem dinheiro que pague, não tem conhecimento humano que vai te ajudar, nós perguntamos: Deus, e agora, Deus? Algumas instruções para a guerra, até o versículo 11 que eu li, para você entender, nem Josafá e nem Jorão consultaram a Deus para poder invadir território inimigo. Eles não buscaram a face de Deus.
Eles tomaram decisões próprias. Eles pegaram ali as suas vontades humanas, querendo resolver na força do braço, e disseram: vamos invadir. Quantas vezes na nossa vida é desse jeito? Uma justiça que vem na nossa direção fala: eu vou resolver do meu jeito. Quantas vezes no seu local de trabalho uma justiça que vem contra você diz: quem é aquele que entrou agora na empresa para falar assim comigo? Na igreja: que isso, pastor? Na igreja? O irmão chegou agora, já está no louvor cantando, quem é ele? Eu estou aqui há tantos anos, ninguém me olha. Primeiro ensinamento: cuidado com a independência em Deus. Eles não consultaram o Senhor, tomaram decisões sem Deus para a sua história. A independência de Deus nos leva a viver uma guerra. Mas se você está em uma guerra, fica tranquilo. Eu creio que essa guerra vai te aproximar dele, para que você venha depender cada vez mais dele. É uma dependência do Senhor. Aproveita essa guerra que você está vivendo. Essa guerra está te empurrando para algum lugar, e eu espero que ela te empurre para a dependência nele, para a intimidade com ele. Essa guerra quer fazer com que você tenha experiências marcantes e sobrenatural com ele. Aí no versículo 10 a crise chega. Eles lembraram de Deus. Diga assim: eu preciso aprender a depender de Deus. O segundo ensinamento é que profeta no vale é sinal que alguma coisa vai acontecer. No versículo 13, olha o que acontece. Eliseu dá uma chamada em Jorão, no rei de Israel, dizendo: ô Jorão, só por causa de Josafá eu estou aqui, porque tu é mó otário, tu é mó vacilão, filhinho de Acabe, todo errado, e eu não tenho nada contigo, tu é mó vacilão. Mas por causa de Josafá, Josafá tem crédito. Por causa dele, ele está nessa furada aí contigo. Não buscaram a face de Deus, estão querendo entrar na força do braço lá no território inimigo. O que eu aprendo com isso? As nossas associações nos definem. Quantas vezes na nossa vida, né? Por causa dele eu vou te ajudar, hein? Por causa dela eu acredito. Por causa do teu filho, depois que ele entrou na minha vida, orou, olha, por causa dele. Quando o teu nome é levantado, seja em qualquer lugar, eles dizem: por causa dele eu acredito, ou diz: está repreendido em nome de Jesus. O teu nome vale. Lá no local de trabalho, quando você chega, quando diz: ih, chegou o crente, chegou o homem de Deus, hein? Chegou a mulher de Deus, hein? Ou você que na hora do almoço fica naquela rodinha: viram o BBB ontem? Ai, não sei o que do BBB. Ai, você fica: é mesmo? Toma jeito, rapaz. Toma jeito, mulher. Ninguém te conhece como um homem de Deus, como mulher de Deus. Tem uma coisa errada. Aí quer chegar na igreja domingo: Senhor, fala comigo. Fala nada. A semana inteira espiando, dando espiadinha, fica no Big Fone. Vai denunciando aí, papai. Atenção, você é o líder da semana. Aí você está perguntando: como é que o pastor sabe, hein? Sou antenado nas informações. Eu leio tudo. Então as nossas associações nos definem. Josafá foi figura determinante na vida do rei Jorão. Então entenda que você precisa andar com pessoas que temem a Deus. Vocês precisam andar com pessoas que exalam o reino de Deus. Eliseu disse: se não fosse Josafá, rei Jorão, eu nem olhava na tua cara, rapaz. Se não fosse Josafá, eu não estaria aqui. Terceiro ensinamento:
Aprenda a ser resposta na vida de alguém. Seja diferença na vida de alguém. Seja a solução para a guerra de alguém. Você diz: cada um com as suas guerras, eu já tenho muita para poder entrar na tua. É verdade. Tem guerras que você vai passar sozinho, mas tem guerras que Deus vai te levantar para abençoar a guerra do outro, para ser um socorro presente na hora da angústia. Se você tem o Espírito Santo, você é usado por Deus, e você vai ser um solucionador de problema na guerra dele. Então seja a resposta na guerra de alguém. Se não fosse a presença de Josafá, Eliseu não ia profetizar. A posição daquele homem trouxe manifestação da glória de Deus. Então marque posição nessa geração. Seja uma voz profética. Não se acovarde, não se intimide, não se esconde. Não. Quarto ensinamento: aprenda a adorar no meio da crise. Versículo 15 vai nos ensinar. Eliseu não profetizou antes que chegasse um tangedor. Ele diz: traz um tangedor. Eu preciso de um tangedor aqui para poder começar a entoar louvores. Eu preciso de alguém aqui para poder começar a fluir esse ambiente de adoração. Salmo 22 nos ensina que Deus habita em meio aos louvores. Você imagina, Fabrício, 7 dias de caminhada, acaba a água, aquela confusão, uma indecisão, uma indefinição, um calor, é peso, é animal. E aí o profeta chega e fala assim: chama um tangedor para que nós começamos a adorar. Na verdade, você naquele arraial do exército, assim: vai adorar? Eu estou com sede, estou com fome. Sabe aquela vez? Acabou a vigília, reúne a turma assim: vamos orar para agradecer a Deus pela essa noite. Eu quero ir para casa comer logo, não aguento mais. Mas Eliseu chama o tangedor, e o tangedor começa a tocar. O tangedor começa, e está ali: tu és digno de tudo. No meio da guerra, tu és digno de tudo. Tudo dando errado, sem solução nenhuma. Pois tudo vem de ti, e tudo é para ti. Tua é a glória. Aquela notícia da demissão, deu tudo errado. Olha, você está demitido hoje. Você diz: tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. A notícia da enfermidade chegou. Você só tem mais 6 meses de vida. Mas você diz: e tudo é para ti. Tua é a glória. Você pode abrir a sua boca nessa noite e adorar. O tangedor está nesse lugar. E se você está em uma guerra, não fique de boca fechada. Cave poços. Se você está numa guerra, entende que você faz parte desse exército. E nesse exército do Senhor, ninguém fica de boca fechada. Nesse exército, você adora em meio à dor, você adora em meio à luta, você adora em meio às perdas, você adora em meio às portas que se fecham. Te exaltamos. Qual exército que vence a guerra? Te exaltamos. Te exaltamos, ó Senhor. Pode faltar água, mas não pode faltar adoração. Pode faltar um suprimento,
tudo, mas não falta adoração. Pode faltar alguma coisa na tua geladeira, na tua conta bancária, mas não pode faltar a adoração. Pode faltar um carro, bens materiais, pode faltar uma aprovação no concurso, mas não pode faltar adoração. Te exalta, amor, te exalta, amor, te exalta, amor, ó Senhor. A ordem era: cava em poços. Tangedor veio, adoração fluiu, agora cava em poços. Mas nós estamos com sede, cansado, vamos cavar poços. Pois é, Deus deseja ver o seu esforço. Deus deseja ver você arregaçar as mangas e fazer acontecer. Não é para o teu vizinho, não é para o irmão que está ao seu lado, é você. É você que vai participar do milagre. É você que Ele vai fortalecer. E detalhe, a palavra ainda vem dizendo: não vai ter vento, não vai ter chuva, mas eu vou fazer brotar água. Como isso? Como acreditar nisso? Eu estou com sede, agora eu tenho que cavar poços. O cara ainda fala que não vai ter vento, não vai ter chuva, que vai brotar água. Isso é coisa de maluco. Isso é coisa de doido. Pois é. É por isso que você está até hoje nessa posição. É por isso que nada muda na tua vida. Porque você só vê resultados naturais e quer caminhar pelos resultados naturais daquilo que o teu intelecto, que a força do teu braço, que o teu conhecimento atinge. Você não consegue andar sobre as águas porque você não acredita que pode andar sobre ela. Você não consegue viver milagres e só escuta testemunho do irmão. Quando que vai chegar o teu? Aqueles homens, não é para eu acabar não, tá gente? Outra coisa. Você vai falar: acabou o seu tempo, pastor. Aqueles homens tiveram que cavar, aquele exército teve que cavar. Mas não vai ter chuva, não vai ter vento, vai brotar água. Eu tinha tanta coisa para falar. Eu sei que meu tempo está acabando. Não foi nem o papel que você colocou. Aqui o pastor Leandro botou um terno para pregar, vê que eu estou aqui ansioso. Eu ia até em casa trocar de roupa quando o pastor Leandro entrando. Falei: meu Deus, eu aqui, né, na minha humildade. Jesus amado. Você também gosta, né? Gosto de uma resenha. Se você está na guerra, se você está no deserto, a ordem é: cava em poços. Se esforce. Está tudo dando errado lá na tua família, cava em poços. Você não está vendo solução nenhuma, resposta nenhuma, a porta cada vez mais se fecha. O reino de Deus é uma academia, gente. Antes de você se converter, você não vivia nada daquilo que você está vivendo hoje. Depois que eu me converti, apareceu um monte de coisa. Vai para a academia malhar, para você ver. Foi a primeira semana. É porque teu músculo ele não era ativado. Você não sentia. Você entregou a sua vida a Jesus, levantou a mão e falou assim: agora minha vida é tua. Tinha um monte de coisa travada que começou a mexer, meu irmão. Você falou: meu Deus, o que é isso? Aí ele vai falar: cava poço. Precisa cavar os poços. Pô, pastor, mas eu estou igual o Anderson Silva uma vez numa luta, que ele apanhou todos os rounds, no último que ele pegou o cara. Estou desse jeito, estou ali, estou na lona, mas o Espírito Santo vai me dando, eu dou-lhe uma, derrubo ele, daqui a pouco eu volto, mas estou ali. No deserto, cave poços, não desiste, não desista. Temos dois lados na história, gente. Ou você vive o problema, ou vive a promessa. O que você decide? Viver o problema ou viver a promessa?
O que você escolhe? O que você decide? A ordem para eles era: cavem poços. Cavar poços é fazer a minha parte, a sua parte. Está sol, cave em poços. Está frio, cave em poços. Está cansado, cave em poços. Está na guerra, cave em poços. Diga assim: eu preciso trocar a lamentação pela ação. Então troque a sua lamentação pela ação, meu filho. Pare de lamentar. Está ruim, pode estar ruim, mas tem que entender que se você ficar repetindo em todo o tempo que está ruim, está ruim, está ruim, está ruim, está ruim, você anula a promessa. Não anule a promessa. A promessa do Senhor é muito maior do que as frustrações. A promessa do Senhor é muito maior do que esse deserto, é muito maior. Versículo 17 nós lemos: não vai ter vento, não vai ter chuva, mas vai ter água. Tem gente que entrou aqui essa noite que não está vendo nada, resposta nenhuma. Pastor, tu vim por obediência na vigília. Pastor, eu vim porque eu vim. Não estou vendo nada. Não vejo mudança na minha casa, não vejo mudança no meu marido, não vejo mudança em mim, não vejo mudança em ninguém, não vejo mudança no meu líder, não vejo mudança no pastor, não vejo evidência nenhuma. Mas deixa eu falar uma coisa: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que não se veem. Eu não vivo por vista, eu vivo por fé. E se eu tenho essa fé, eu creio, vai acontecer. Eu vou cavar poços porque vai ter água. Eu vou cavar poços porque vai ter resposta. Eu vou cavar poços porque eu vou viver um milagre na minha vida. Cave poços, cave poços. Vai ter vigília mês que vem? Vou continuar a parte B aqui dessa palavra. Não sei nem quanto tempo eu tenho mais. Passei a mensagem toda, Letícia foi embora. Sabe o que eu aprendo? Eu aprendo que para você ser esse exército que vence essa guerra, é um exército que é cheio do Espírito. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele vai nos ensinar: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito é um ato contínuo, constante, que não para. Por que ele diz não vos embriagueis com vinho? Porque na época dos Efésios, no templo da idolatria, o povo bebia vinho, ficava chapadão, e nessa chapação toda eles ficaram alucinados, viam vários deuses e ficavam ali naquela. Quem já bebeu aqui sabe o que eu estou falando. Estão rindo aí. Cadê o brilho? O elefante voando. Onde eu estou? Não vos embriagueis com vinho. Ele estava dizendo: vocês ficam chapadão aí para poder ficar vendo os deuses de Éfeso, mas enchei-vos do Espírito. E essa palavra no grego, enchei-vos do Espírito, é: sejam controlados e dominados por Ele. Quem é cheio do Espírito, dominado e controlado por Ele, entende o que é cavar poços, entende o que é uma obediência, entende o que é uma guerra, entende que é uma novidade de vida. Quer ver uma coisa? Sabe por que muitas guerras nós não conseguimos vencer? Porque nós visitamos o leão que nós matamos um dia. Sansão mata um leão e ele vaza. Quando ele volta, ele olha aquele leão com mel. Ele, opa, o melzinho. Que delícia. Então não volte a comer o mel do leão que você matou. Para com isso. Você se esforçou para matar um leão, venceu algo grandioso na sua vida, mas o leão vai estar lá com mel te esperando. Você, é só um melzinho. Poxa, mas ele não tem ninguém vendo. Rapidinho. O leão eu consegui matar já há um tempo atrás, mas só um melzinho. Pare de visitar o mel do leão que você já matou. Para. É por isso que você não consegue vencer essa guerra. Ser cheio do Espírito é dizer:
Eu sei que eu matei o mel querendo me sugar, mas eu estou cheio de espírito, eu não vou, eu rejeito. Não posso, não vou. Ei, adolescente, quantos leões vocês têm que matar? Vocês vão matar, mas vai ter um melzinho lá. Vem cá rapidinho no melzinho. O leão já morreu, tá tranquilo, o leão não vai me morder mais, mas tem um melzinho. Qual o nome desse mel aí que está te puxando? Qual o nome desse melzinho que está tentando acabar com você, fazer com que você não consiga vencer essa guerra? Fique de pé. Ministério de louvor. O exército que vence uma guerra é aquele que adora, é aquele que é cheio do Espírito, é aquele que tem uma mente renovada, é aquele que tem uma maturidade no Senhor. Esse é o exército que vence uma guerra. Olha o que acontece, voltando para essa história tão especial. Coloca o versículo 21. Olha o que acontece depois que eles cavam os poços. Eles obedecem, não tem chuva, não tem vento. Sabe o que acontece? A água brotou. A água brotou tanto, que olha o versículo 21 vai dizer: ouvindo, pois, todos os moabitas que os reis tinham subido para pelejar contra eles. Ou seja, os moabitas não queriam pagar mais impostos para Israel. O rei de Israel, Jorão, se juntou com Josafá, rei de Judá, e o rei de Edom, para invadir Moabe. Acabou a água, tiveram que ficar, cavaram poços, obedeceram, a água surgiu, eles beberam a água, sendo que essa água percorreu, essa água vai para Moabe. E a turma de Moabe, sabendo que eles seriam atacados, falou: pô, os caras estão vindo na nossa direção. Olha aí, ó, os moabitas que os reis tinham subido para pelejar contra todos os que cingiam cinto, desde o mais novo até o mais velho, foram convocados e postos nas fronteiras. 22. Levantando-se de madrugada e saindo o sol sobre as águas, viram os moabitas de fronte deles as águas vermelhas como sangue. Olha aí, Deus confundindo o inimigo. Os moabitas que seriam atacados, né? Eles olharam a água vermelha. Caramba, os caras aqui iam invadir aqui o nosso território. Eles se mataram, se destruíram, brigaram. Aí, cheio de sangue na água. Olha lá, 23. E disseram: isto é sangue. Certamente os reis se destruíram e se mataram um ao outro. Agora, pois, a presa, ó Moabe. Porém, chegando eles ao arraial de Israel, os israelitas se levantaram e feriram os moabitas, os quais fugiram diante deles. Entraram os israelitas na terra e também aí feriram os moabitas. Aquela água vermelha fez a turma de Moabe entrar relaxada. E está todo mundo morto. Vamos ver o que aconteceu. A matança entre eles. Entraram de qualquer jeito. Quando entraram de qualquer jeito, os três gerados veio e sapecou geral, meu irmão. O rolo compressor passou. Está na hora de você passar esse rolo compressor, meu. Porque se você é obediente, se você cava poço, Deus confunde o inimigo para que você entre no território e conquiste aquilo que é seu.